Olá, seja bem-vindo ao Marcelo Borges Astrologia. Eu sou Marcelo Borges. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não bastasse muitas coisas acontecendo, como um Quirón entrando em Touro e um Júpiter quase entrando em Leão, mas a gente ainda tem o Júpiter em Câncer, no 29º grau, que é o grau crítico de Câncer, fazendo uma oposição a Plutão em Aquário. O que acontece hoje, dia 29 de junho, e vai ficar até o dia 23 de julho. Dica: Mercúrio retrógrado. Nem dica foi a própria resposta. Sim, a gente começa já o vídeo falando desse trânsito que deixa todo mundo com as orelhas em pé. Mas assim, é um trânsito comum, porque a gente sempre tem Mercúrio retrógrado uma, duas, três vezes ao ano. E ele está retrógrado em Câncer. Como eu já falei no último vídeo, o que essa configuração nos pede? Nos pede para que a gente comece a reviver, refazer, reavaliar, repensar toda a nossa comunicação, atividades, formas de contratos, leis, negociações e principalmente forma com que a gente se expressa, palavras, e voltadas para temáticas de câncer, que são temáticas relacionadas à maternidade, à mulher, ao feminino, à criança, à família, à ancestralidade, ao nosso passado, à nostalgia, à gravidez, a leis e regulamentações. Então a gente pode ver muita lei voltando, não sendo aprovada, ou sendo retirada, ou sendo aprovada, enfim. É um período de hoje, 29 de junho até 23 de julho, no qual muitos atrasos podem acontecer, muitas pessoas podem se sentir enganadas. Isso pode acontecer. Pode acontecer, sim, falha na comunicação, falha na transmissão de produtos eletrônicos. Considere que nós temos Urano em Gêmeos, ok, pessoal? Então, com Mercúrio, que é o regente do signo de Gêmeos e Virgem, que serão os mais afetados, quem tem Sol em Virgem, em Gêmeos ou ascendente nesses signos serão as pessoas que vão sentir mais essa energia, mas todos têm Virgem e têm Gêmeos e tem Mercúrio na sua mandala astrológica. Então todo mundo vai acabar sendo afetado por esse delay que causa a retrogradação dos planetas. E é um momento de revisão, não é um momento de tomada de ações, ok? Revisem, pensem. Se tiver realmente que fechar algum acordo, algum contrato, leia, releia 1000 vezes por segurança, mas definitivamente esse período não é período de fechar contratos e negociações, é de revisão, é de repensar, é de estudar, é de se entender com as temáticas de câncer, ok? Então, isso aí, matei logo a charada pra gente nesse dia 29 de junho, mas a gente não para por aí. Olha só que interessante. Já vou tocando para vocês o terror. Por que eu digo terror? A gente começa Mercúrio retrógrado, né? Bonitinho, tudo legal. Mas o terror vai acontecer, na verdade, por volta da meia-noite 56, aqui em Londres, Reino Unido, dia 30 de junho, no caso. Porém, no Brasil, às 21h42, no horário de Brasília, você já pode ver ela maravilhosa, toda de morango, no 8º grau de Capricórnio, lua cheia. Lua de morango. Porque ela vai ter um aspecto, uma coloração de morango. Bacana, né? Tô todo vestido já a caráter para essa lua. E essa lua em Capricórnio, ela não está convidando a gente realmente para fazer uma colheita a estilo Capricórnio, ou para a gente viver uma maturidade. Não, 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 não. Essa lua, na verdade, ela traz para a gente um momento bem importante de todas as emoções relacionadas à carreira, às metas e responsabilidades que vivemos até aqui. É o momento, na verdade, também de encerrar alguns ciclos, algumas carreiras que não dão mais certo, algumas profissões que não dão mais certo. Sabe
quando você realmente caiu a ficha que, poxa, eu não consigo mais trabalhar com essa profissão. É isso. É esse o boom da lua cheia. Porque o que é uma lua cheia? É o momento de ter iluminação desse luminar, que é a lua iluminando, clareando pontos na nossa vida que precisam, na verdade, encerrar ou transformar. Essa lua ali no 8º grau de Capricórnio, ela faz ali a oposição com o Sol, que está em Câncer, tá? Ela está encerrando, ela está sendo aí o momento de colheita, de ápice da lua nova, que começou em Gêmeos, ok? E a gente tem aí esse momento de encerrar alguns ciclos para algumas pessoas. Claro, os mais afetados são pessoas que têm algum planeta, algum ponto importante da sua mandala astrológica ali, próximo ao 8º grau de Capricórnio, ou oposto, o 8º grau ali de Câncer, tá ok? Coloca aí de 5 para mais 5 para menos. Vai sentir mais essas energias da lua cheia. Todas as pessoas, claro, sentirão de determinada forma como a lua cheia influencia a todos nós. Lembramos que todos somos matérias e somos feitos da mesma matéria de certa forma, então a gente acaba sentindo sim todas essas energias emanadas pelos astros. Dando sequência dessa lua de morango, que vai estar com a gente dia 29 e 30 até o dia 6 de julho. Essas energias de lua cheia, elas trazem para a gente todas as emoções de carreira. É um momento interessante para a gente refletir, fazer manobras de mudança? Sim ou não? Só refletir, só revisar. Lembra, a gente está com Mercúrio retrógrado até o dia 23 de julho. Área de decisões. Ok, aí, o que mais poderia acontecer nesse céu maravilhoso? Nada mais nada menos que ele, Júpiter. O planeta que traz boa sorte, que traz expansão a todos os signos que ele passa, ficando num período de 12 a 13 meses, cada um dos signos, sai de Câncer, sai do 20º grau, 29º grau, que é o grau crítico, no caso, de Câncer. Encerrando aí seu período canceriano, Júpiter entra em Leão, o qual ficará entre 12 e 13 meses também, trazendo sorte e expansão para todos do signo de Leão. Então veremos um momento muito interessante em que esse Júpiter, que atualmente ele faz ali uma oposição a Plutão em Aquário, ele sai desse signo de Câncer, das questões cancerianas, e ele entra nas questões leoninas. Aí o bicho pega. Por quê? Porque Leão fala de rei, de rainha, figuras de autoridades, governantes. A gente tem aí uma questão também de ego inflamado, porque Júpiter, lembra, ele traz a expansão. E Leão é regido pelo Sol. O Sol é ego, é o ser, é a iluminação, é a vitalidade, a criatividade. Porém, quando Júpiter dá a expansão para o Sol, para o Leão, esse ego pode inflar. E egos inflados em uma oposição contra Plutão em Aquário significa o quê? Significa figuras de autoridade, de poder, celebridades indo à forra contra minorias, contra grupos sociais, contra pessoas ali que se amontoaram fazendo um grupo, uma passeata, um movimento, entendeu? Podemos ter muitos conflitos, guerras. Sim, podemos ver isso escalando cada vez mais, principalmente pelo fato que nós temos acontecendo aqui, na verdade foi ontem, né? Dia 28, desculpem, gente, 28 de junho até o dia 11 de agosto. Olha que bonitinho que entrou em Gêmeos, Marte. Marte é o
deus da guerra, é o fogo, é o atiçador, e se ele está próximo a outros planetas, faz conjunção ou passa ali, faz algum aspecto com os outros planetas, o que Marte faz? Marte ativa a impulsão, o início, e ele faz uma conjunção nada mais nada menos com Urano, do dia 28 até o dia 9, sendo aí o seu ápice, o seu momento aí de estopim, entre 4 a 5 de julho, ou seja, próximo final de semana teremos esse movimento dessa conjunção. A conjunção é um aspecto bom, ok? O que é uma conjunção de Marte com Urano em Gêmeos? Se eu já chamo Urano de o planeta plot twist, ou seja, mudanças e reviravoltas repentinas, porque o planeta que vem para causar a ruptura, já não aguenta mais essa questão de situações e estruturas velhas, arcaicas, que não comportam com a sociedade atual, com as mentes pensantes evoluídas atualmente. Marte dá uma agilizada, uma potencializada nesse poder de Urano. Então podemos ver muitas relações, podemos ver muitas ações, ideias geniais, impulsividades, e palavras e movimentos de ação acontecendo de uma forma como a gente nunca viu. Pessoas tomando muito mais ação mental e verbal, articulações acontecendo de uma forma que esse Mercúrio retrógrado pode até ficar perdido, principalmente nos aspectos referentes à comunicação, à expressão, tecnologia. É um aspecto muito bom, muito positivo. Bom, aqui tem uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, porque assim, a mente vai estar acelerada, a mente vai estar muito aguçada, então podemos ter o quê? O cansaço da mente, um burnout. Então procure dar uma relaxada, fazer uma meditação, fazer uma corrida, fazer algo para você relaxar a tua mente, desligar o teu cérebro. Por quê? Porque além dessa conjunção maravilhosa que a gente tem, esses dois benditos vão fazer um trígono com Plutão. Sim. Esse trígono, ele cria uma voltagem elétrica de um raio mental de inovação. Então, atenções para assuntos de inteligência artificial. A gente vai ver aí essa canalização dessa energia inquieta para transformações profundas e revolucionárias da sociedade, ok? E muita coisa que precisa mudar vai mudar, porque lembra-se que Urano, ele é ruptura. Ações impulsivas, de forma direcionadas boas, já que é um aspecto bom, trígono é um aspecto positivo, tá? A gente vai ter uma fluidez e exatidão entre os dias 4 e 5 de julho, onde essa fluidez e exatidão vão ser como um catalisador aí de um foco mais profundo para uma união explosiva em ações, porque Marte é ação, e ruptura de Urano. Ok, vamos de mais aspectos bons? Vamos. 29 de junho até o dia 8 de julho, a gente tem também o Marte e Urano fazendo um sextil com quem? Com Netuno em Urano. Essa é uma configuração aí que ela vai funcionar realmente como uma válvula de escape harmônica para a explosiva conjunção entre Marte e Urano. Não sei se vocês se lembram daquele filme, eu gosto, é meu filme preferido, eu considero filme de Natal, Die Hard, ou Duro de Matar, com Bruce Willis. É mais ou menos assim. Ou ainda, um outro filme com Mel Gibson e Dan Glover, eu vou lembrar o nome, vou pesquisar. Mel Gibson e
Lethal Weapon. Esses filmes dos anos 80, muito bom. Se você se lembra de Lethal Weapon, que era conhecido como Máquina Mortífera no Brasil. Eu adorava assistir filme. Eu achei ainda esses filmes recentemente, eu assisti todos. Basicamente, Marte é o personagem do Mel Gibson. Não, desculpe, é o personagem do Danny Glover. E o Urano, que é a Ruptura, é a do Mel Gibson. Assistam um filme se vocês não se lembram. Se vocês ainda não assistiram, eu sugiro. São filmes antigos muito bons. E aquilo que já não está mais funcionando, as loucuras que não funcionam mais, serão deixadas, expurgadas e colocadas novas loucuras. Basicamente é isso. Nesse trânsito aqui, nesse aspecto que acontece de 28 de junho até o dia 9. Desculpe, até o dia 10. Tá? Ai. Sequência, tá bom? Sequência, isso daí eu falei, 9 de junho até o dia... Desculpe, 10 de junho, Marte e Urano, bonitinho, fazendo essa conjunção, eles fazem o sextil com Netuno em Áries. É uma coisa boa? É uma coisa boa, como falei, é uma válvula de escape para essa explosão que acontece. Mas o que traz também, o que é essa questão aí de Netuno em Áries, né? Faltou essa parte. É o momento que a mente vai estar acelerada, buscando a liberdade. Aí Netuno em Áries vai oferecer muito mais combustível para inspiração, para intuição, para idealismo, para guiar aqui um movimento também de entender o outro. Porque Netuno é compaixão, é empatia. É um momento aqui a gente vai perceber também entre 4, 5 e 6, até 7. Posso arriscar até 8. Uma energia muito maior para clareza da nossa intuição, terceiro olho está aberto, canalização de impulsos rebeldes, mas voltados para projetos artísticos, espirituais, inovadores, uma comunicação para levar aqui, abraçar a humanidade. Lembra-se, Netuno é planeta regente do signo de Peixes, e é com Netuno em Peixes que a gente entende que nós somos apenas matéria, que nós somos uma gota d'água, parte de um oceano maior. Ou seja, é um momento também que a gente tem uma maior conexão com a espiritualidade. A gente só precisa realmente estar em volta nesse trabalho e vivendo realmente o que é preciso para a gente se aproximar mais do sagrado, do divino. Ou seja, remover a hipocrisia, remover as máscaras que criamos e vivemos para viver em sociedade. Ponto. Difícil, né? Porque é um trabalho de reforma íntima, é um trabalho de autoconhecimento e é um trabalho que é todo santo dia. Eu sei. Mas na sequência, deixa eu ver, quem mais que a gente tem? Eu falando de filme, falando disso, acabei perdendo o fio da meada, me desculpem, mas vai assim mesmo, porque é dessa forma que a gente toca na realidade, não precisa ficar aí inventando firulas. Ok, do dia... aqui, esse posicionamento é bacana. Tem um posicionamento desde o dia 23 de março e ficará até 20 de setembro desse ano, que é um posicionamento muito bom de Netuno em Áries, fazendo sextil com Plutão em Aquário. Bacana! E o que traz esse movimento, essa situação? Bom, traz aqui a possibilidade de ser um pano de fundo para o grande salto da humanidade. É um momento que estabelece aí uma fluidez, uma ponte realmente fluida entre a espiritualidade maior e a humanidade, para que a gente realmente possa elevar a energia da Mãe Gaia, onde vivemos, e dar esse salto pioneiro
porque é realmente uma inspiração pioneira que Netuno em Áries desperta em cada um de nós, o desejo espiritual, idealista, renovação, coragem, novos começos e novas lideranças inspiradas. É uma transformação social que Plutão causa em Aquário, revolucionando não apenas a tecnologia, a ciência, mas também o poder do coletivo e os direitos humanitários. É isso que Plutão faz. E quando essas duas forças se unem, regeneração espiritual e mental vão ser compartilhadas, ou seja, uma elevação da raça humana. Ideias abstratas, sim, utopias, pode ser. Mas tenho certeza que correntes novas de pensamentos filosóficos, tecnológicos, espiritualistas ganham muito mais profundidade e um poder imenso de cura acontece, principalmente quando se tem fé e se a pratica. Bom, esse sextil ele vai dar uma sustentação gigante nas energias do céu e vai trazer para o plano físico uma união maior, muito mais rápida, gatilhos elétricos, principalmente dessa dupla Marte e Urano em Gêmeos, ok? Ele tem um longo período, como eu falei, fica ali até setembro, mas a força maior a gente vai estar sentindo agora de julho em diante. Principalmente 16 de julho, falarei mais sobre esse movimento, esse aspecto num vídeo à parte, porque vários planetaços que são bem demorados nos seus movimentos estarão incrivelmente no 4º grau de todos os seus signos. Por exemplo, Plutão no 4º grau, Júpiter no 4º, Plutão no 4º grau de Aquário, Júpiter no 4º grau de Leão, Netuno no 4º grau de Áries, Urano no 4º grau de Gêmeos. E daí a Lua bonitona chegará no 4º grau de Libra. Aguardem no vídeo. Enfim, ou não ainda fim, a gente tem aqui que lembrar que desde o dia 19 de junho e até o dia 16 de setembro, o bonitão do Quirón tá dando aquela volta maravilhosa em Touro. É um momento que a gente pode chamar de amostra grátis, sim. Porque, se vocês não se recordam, o Quirón, ele é um asteroide, ele não é um planeta, mas ele tem uma representação de um curador ferido. Ele é representado por um centauro, reza a lenda mitológica, o mesmo centauro regente ali, o símbolo de Sagitário. Ele, como um professor muito sábio, foi sendo ferido por um dos seus alunos com uma flecha. Mesmo retirando essa flecha, a dor é insana, não passa. E como Quirón, esse centauro professor, uma gama de sabedoria e tinha prazer em ensinar o outro, ele não consegue curar a dor e ele é imortal. Então, para curar a sua dor, começa a fazer pesquisa, estudar, papapá, e com esses estudos e tudo mais, acaba nascendo a medicina. E ele compartilha todos os conhecimentos com todos os alunos e muitas outras pessoas, mas mesmo assim, ele não consegue achar a cura para a dor. Até que ele faz um bem bolado com Zeus, que está castigando aquele que roubou as informações do Olimpo e estava passando para a humanidade, estava tirando o fígado dele com todos os dias. A abutre ia lá e comia um pedaço do fígado do pâncreas, do intestino desse sujeito. Já contei essa história no passado, não me recordo agora o nome do sujeito, mas vou lembrar. E quem lembra, bota nos comentários isso aí. Enfim, o danado fala o seguinte: não, eu vou no lugar dele, eu pago essa penitência, porque, nossa, é melhor do que ficar por aqui. Zeus, você topa fazer isso? Zeus topou. Topou de maravilha.
E assim, sentiu até que o Quirón podia ser homenageado. A homenagem foi o quê? A constelação de Sagitário. Sim, me lembrei, eu contei quando estava falando sobre a constelação de Sagitário em uns vídeos atrás. Mas voltando ao assunto, o que Quirón quer com Touro? Ele quer que Touro comece a curar suas feridas. Todas as pessoas que têm o Sol em Touro, Ascendente em Touro, aspectos, movimentos importantes na sua casa astrológica ali, vai sentir essas necessidades. Do quê? De uma cura de feridas de escassez, como medos profundos da falta de dinheiro ou perda da estabilidade financeira, tá? Vai ter também que trabalhar a autoestima, o seu valor. Se você não tem, é hora de ter, é hora de começar a se valorizar, tá bom? É o momento também de ter uma relação melhor com o corpo, com aquilo que se alimenta, com saúde física, com uma nutrição. Quais são os limites do nosso corpo? Então, estou fazendo direitinho com o meu corpo ou não? É muita reflexão e muita coisa a ser trabalhada, tá? Vai também ter um momento de desapego com padrões rígidos, padrões familiares ou não, ancestrais ou não. O negócio precisamos flexibilizar as rotinas excessivas, fixas que bloqueiam a leveza da vida. É hora de deixar as coisas irem. Vai ser impactado Touro, todos os outros? Sim, mas também todos os signos fixos principalmente, ou seja, Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Sentirão essa presença dessa cruz que representa os signos fixos ali sendo desafiada a desenvolver mais compaixão e flexibilidade por si, para si. Ok? Como Virgem e Capricórnio fazem ali um triângulo do elemento terra, podem sentir essa impulsão de cuidar muito mais da mente, do corpo e evitar essa rigidez, ok? Presta atenção, elementos terra. Esse é um trânsito que ele vai ficar ali até o dia de 17 de setembro, porque no dia 16 de setembro, danado do Quirón fala, ok, esse foi o sabor Quirón em Touro, deixo vocês com o meu adeus, vou ficar retrozinho, vou voltar para Áries mais um pouquinho. Mais um pouquinho não, até abril, 14 de abril de 2027. É a data quando ele entrará definitivamente em Touro e ficará por um bom tempo. Então assim, taurinos, a gente achou que tinha se livrado de Urano, olha quem veio. Mas é bom, a gente realmente precisa trabalhar mais a autoestima, muitas questões ligadas com o corpo, com a mente, e muita coisa a ser repensada. A Vênus agradece. Esses são aí os aspectos que vão agitar essa semana, uma semana bem cheia de plot twists, reviravoltas, energias positivas, tanto positivas que o Brasil fez 2-0 no Japão. Parabéns, seleção brasileira. Eu deixo vocês com uma ótima semana e fiquem com boas energias. Que tudo de bom que os astros configuram lá em cima reverbere cá embaixo. E que a gente tenha a mente aberta para a gente sentir essas energias e buscar a mudança, primeiro dentro da gente. Aí depois juntos trabalhar em prol para que a humanidade toda mude. Até o próximo vídeo. Sou Marcelo Borges, esse é o Marcelo Borges Astrologia. Tchau!